got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word, the meeting. When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like that? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Out in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Agora, com nossas cabeças inclinadas, todos em oração, vamos cantar alguns hinos. Don't be weary now. Não fiquem aborrecidos agora. I am not a fanatic. Eu não sou fanático. You know that? Você sabe disso. I know it not.
Se eu sou, eu não sabia. But something definitely spoke to me. He said, I'll speak to them. You just call them up here. Mas algo falou definitivamente comigo. Disse, falarei com eles. Você apenas os chame aqui. I did what he said to. Eu fiz o que ele disse para fazer. Now, while we have our heads bowed and singing songs, just see what he'll tell you. Agora, enquanto temos nossas cabeças inclinadas e cantamos hinos, apenas veja o que ele lhe dirá. Whatever he tells you, that's him talking. Seja o que for que ele lhe disser, isto é ele falando. We're walking the light. It's such a beautiful light. Comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Andaremos na luz, com linda luz. Vem de onde as gotas do orvalho de misericórdia brilham. Brilham ao nosso redor dia e noite. Jesus, a luz do mundo. While we sing softly, everyone in prayer, Enquanto cantamos suavemente todos em oração. we walk somewhere the dewdrops of mercy are bright. Shine around us by day and by night. Jesus, light of the world. We walk in beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Walk in light. Andaremos na luz, linda luz. Vem de onde as gotas do orvalho de misericórdia brilham. Brilham ao nosso redor dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Andaremos na luz, linda luz. Vem de onde as gotas do orvalho de misericórdia brilham. Brilham ao nosso redor dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Andaremos na luz. What light is given it now? Que luz ele a está dando agora. As gotas do orvalho de misericórdia brilham,
brilha ao nosso redor dia e noite. Jesus, a luz do mundo, venha, confesse-o como seu Rei. Jesus, a luz do mundo, então os sinos do céu soarão. Jesus, a luz do mundo, andaremos à luz, linda luz. Vem de onde as gotas do orvalho de misericórdia brilham, brilham ao nosso redor dia e noite. Jesus, a luz do mundo, andaremos na luz, linda luz. Vem de onde as gotas do orvalho de misericórdia brilham, brilham ao nosso redor dia e noite. Jesus, a luz do mundo. Bom dia, irmãos. Nós vamos cantar o hino de número 13. Conforme a tua infinita graça. Número 13.
54, irmãos. Vamos ler 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Todos. Porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Pai Celestial, aqui mais uma vez nós estamos reunidos em Teu nome. Nós viemos aqui, Pai, por um propósito. O nosso propósito é de estreitarmos nossas relações, ó Deus, é interagir com o Senhor, através da manifestação do Teu Espírito em nós. Nós precisamos do Senhor, Pai. E aqui estamos, ó Deus bendito, para cultuar a Ti, aproximar de Ti mais uma vez. Nós colocamos nossas vidas em Tua presença, ó Pai. Que o Senhor seja conosco nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, irmãos, bom dia. Mas tem tanta gente viajando, né? Irmão João já tem uma semana que ele está lá para o Nordeste, curtindo praias, né? Ontem teve casamento da neta do pastor Jonas Pimentel, e o povo de Porá foi quase todo mundo para lá. Deve ter sido muita coisa boa, né? Deus abençoe. Também casou ontem a irmã Beranice, muito conhecida, cantora, né? Há muitos anos, acho que tem uns 40 anos que ela canta, né? Aliás, eu estou exagerando. Mas ela tem muito tempo, né? É uma pessoa muito querida no Brasil inteiro, muito querida, especialmente em São Paulo, região interior de São Paulo. E estava muita gente lá, muita festona mesmo, né? Festa de elite. Graças a Deus por isto. Eu fico feliz em ver as pessoas felizes. Nós vamos continuar hoje a mensagem, o 7º selo. Eu estava ouvindo uma pessoa que faz uma exposição mostrando que a Igreja Assembleia de Deus Madureira, essa Igreja Assembleia de Deus, ela tem várias nomes, né? Vários nomes, e como por exemplo Madureira, Missão, Campo de São Paulo, tem Goiânia. Mas é tudo a mesma coisa, é a mesma igreja, só muda o nome da direção, da liderança, né? Aí a pessoa mostrando com vídeos o pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira,
fazendo um acordo com o Papa Francisco. E ele até mostra no vídeo ali o pastor lá, numa reunião com vários outros pastores e o Papa, e fazendo atribuições ao Papa pelo trabalho, pela Igreja, e mostrando que o objetivo de tanta Assembleia como a Católica é o mesmo. Então, é uma coisa que está acontecendo, não é da agora, não. Nós já temos alguns anos que nós estamos pregando sobre isso. Pregando sobre a união das igrejas que formam a imagem da besta. A besta não seria besta se as igrejas evangélicas não unissem em prol da Igreja Católica. Ela não seria besta, porque besta ela tem que ter a imagem. E a imagem é exatamente a união. Eu estava meditando aqui nesse versículo que eu li ontem. Às vezes nós pregamos tempo tão pouco, né? E não dá para entrar em todos os assuntos. Mas Jesus, falando da parábola do semeador, ele disse que explicou o que era a parábola, porque os discípulos ficavam preocupados com aquela pregação de Jesus, porque ele pregava em parábolas. Então eles interrogavam ele acerca de vários assuntos, né? Por exemplo, eles fizeram 3 perguntas para ele lá no monte, quando ele afirmou que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, e o fim do mundo. Eles foram perguntar para ele o que era aquilo. E aqui nós temos no versículo 10, aliás, o 9, disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Então ele fez uma distinção aqui, não é? De dois segmentos. Um era os que estavam de fora, quer dizer, não haviam crido nele, não haviam acompanhado ele. Para que vendo, olha, ele falava em parábola, ou parábolas, para que vendo, vejam, e não percebem. As pessoas veem, como esse moço que fez esse vídeo, falando sobre esta união da igreja, eles veem que eles estão unidos, mas eles não entendem. Não entende, não sai de lá, fica apenas querendo jogar sal em carne podre. Sal em carne podre. Eu estava ouvindo um grande pregador combatendo o pecado e advertindo a igreja, falando sobre a condição de aparência das irmãs. Aí eu disse assim: rapaz, você está querendo, ou melhor dizendo, você está colocando sal em carne podre. Isso já apodreceu, isso já acabou. Nós temos
que obedecer é Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Jesus está falando com o seu povo, sai dela, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. É o que nós fizemos na mensagem. Somente o eleito revelado é que sai dela por revelação divina. Estava ouvindo o pastor Adalto pregar esta semana e ele fez uma afirmação, dizendo que as virgens nécias estão na mensagem juntamente com as virgens prudentes. As virgens nécias. Agora olha só aqui, para que vendo, as virgens nécias veem. Para que vendo vejam e não percebam, ou percebam. E ouvindo ouça, quer dizer, ouve a mensagem, ouve a pregação e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Nenhum pastor consciente, de mente sadia, vai julgar quem quer que seja na igreja. É uma situação que eu estava pensando nela hoje. Nós não estamos aqui para julgar ninguém pelo passado e pelas as condições atuais. Porque só tem uma coisa aqui, vocês devem ser conscientes disso, que não existe perdão. Só tem um pecado que não tem perdão. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha só, a Bíblia disse que o adúltero não entra no reino dos céus. Agora, adultério não é só o coito do casal. Como eles apanharam Maria Madalena no próprio ato e levou para ser apedrejada. Então, adultério não é o ato, mas o adultério pode ser até, como nós temos aprendido, uma mulher divorciada casando-se com um homem que não é o seu marido. Ela é uma adúltera. E de acordo com o que Jesus falou, ela não entra no reino dos céus. Mas tem perdão para ela? Tem. Tem perdão. Tem perdão para ele? Tem. Desde que a pessoa se interessa, se desespera, toma atitude, porque não é uma blasfêmia. Agora, estas pessoas aí que saíram da mensagem, fala mal da coluna de fogo, fala mal de tanta coisa, do profeta, das mensagens do profeta, chama a mensagem de casamento, divórcio de legalismo, porque o irmão Brana, ele disse que a mulher pecadora, é claro, essa mulher perdida, não é? Essa mulher que vive no prostíbulo, ele disse que elas são pior do que uma lata de lixo. Ele diz também que elas são piores do que uma cadela. E ele explica por que elas são piores. Mas ele estava falando a pura verdade. Agora, nós sabemos que Deus pode pegar esta mulher e converter ela, como Maria Madalena. Deus pode, se ela é uma eleita, Deus vai tratar com ela, como a Raabe,
e vai trazer ela para a palavra, e a palavra de Jesus sempre foi a mesma. O irmão Branham disse que aquela era uma palavra falada. Ele diz assim: vai e não peques mais. Ele falou isso para Maria Madalena, ele falou para várias pessoas: vai e não peques mais. Mombrana disse que aquilo era a palavra falada, porque Maria Madalena não pecou mais. Nunca mais ela pecou. Parece que nós saímos de um lado e caímos no outro, né? Mas não é. É porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, quando ele é colocado na nossa vida pela fé, nós não temos mais pecados. Vocês já ouviram isso muito, já sabem por quê. Então, a blasfêmia não tem jeito. Ainda que a pessoa queira voltar atrás, não tem mais jeito. Quando ele blasfema contra uma obra do Espírito Santo. Uma obra do Espírito Santo. Ele não tem mais jeito para arrepender. Ele procura. Quem foi que procurou com lágrimas? Foi Saul. Procurou com lágrimas e não achou mais lugar de arrependimento. Então nós temos que respeitar a fé de cada pessoa, a vida espiritual de cada irmão. Nunca lançarmos: eu sou assim, eu prefiro confiar, prefiro crer e ser enganado do que tomar uma atitude contra uma pessoa que é uma semente eleita de Deus. E ainda que não seja, eu não ousaria tomar uma posição de ficar contra, ridicularizar, de brigar, falar mal de uma pessoa, mesmo ela não sendo eleita. Nós temos que colocar cada pessoa no seu lugar. Respeitar cada pessoa no seu lugar. Agora, a questão de ministério, a questão de cargos na igreja é um outro problema. Porque eles consagram aí evangelistas, larga a esposa dentro da própria igreja, a mulher está lá sentada lá dentro da igreja, e ele casa com outra dali, e depois consagra ele evangelista. E se brincar, consagra a pastor também. Então essas coisas eu vejo com muita tristeza. Muita tristeza mesmo. Às vezes aquele evangelista, não estou falando do passado, é daqueles que fazem dentro já da mensagem. Porque Deus não tem nada quanto ao tempo da ignorância. Mas quando a pessoa toma conhecimento, vive na mensagem por muito tempo, e depois eles começam a atuar desta maneira, pode até encontrar graça perante Deus pela salvação, mas ministério, ofício, cargos na igreja é diferente. Tem pastor expulsando da igreja irmãos que votam na esquerda, expulsando, mandando a pessoa ir embora. Aí eles mostram por quê, né? Porque está apoiando um governo que apoia o aborto. Eles colocam até explicações sobre aquilo. Tem lei que se você pegar ovo de siriema lá no ninho dela e levar para casa e não deixar os filhotinhos nascerem, você pode ser preso inafiançável. Quer dizer,
é preso sem direito de defesa, porque pegou ovo de siriema. E ele mostra outras coisas, que a pessoa pode ser presa também, mas matar uma criança, eles mostram ali dentro do útero, pelo vídeo, a criancinha de 3 meses, ela já está movimentando, piscando os olhinhos e mexendo lá dentro. A lei da esquerda permite matar essa criança, que é o aborto, né? Então aquele pastor diz assim: olha, você está votando num partido que apoia o aborto, que apoia o homossexualismo, não só apoia, mas como incentiva, como leva para as escolas, para as crianças receberem instruções, ensinamentos sobre aquilo. Uma coisa muito cruel, não é? Mas vamos parar aqui, vamos voltar para o 7º selo. Então, nada nos apanha de surpresa, irmãos. O povo da mensagem é o povo mais esclarecido que tem na terra. Agora, tudo é em segredo. Vocês vão ver que o irmão Branham, nós estudamos domingo passado aqui, essa parte que nós lemos, tudo era em segredo. O irmão Branham recebia a visita do anjo, da coluna de fogo, tinha um propósito atrás daquilo, mas ele não fazia menção, até que chegasse a hora de ser revelado. Chegou a hora de ser revelado e foi revelado. Estão aqui para o mundo todo ter, né? Ler, ouvir. Inclusive agora o tablet com as mensagens em áudio. Mas isso aqui vai mudar estas pessoas lá que estão inconformados com a igreja deles? Vai nada. Se você falar para eles o que está acontecendo, eles ficam com raiva de você. Fica com raiva. É a mesma coisa do eleitor da esquerda. Ele não gosta que fala contra a esquerda. Ele fica nervoso, ele defende, mas defende mesmo. Eu encontrei um senhor lá em Goiânia, vendedor de picolé. Ele estava lá no zoológico vendendo picolé. Começamos a conversar. Aí ele diz assim: eu sou argentino, mas fui criado no Brasil. Já tem 48 anos que eu vivo aqui no Brasil. Eu tenho uma filha médica, tenho um filho, e tem outra que é promotora de justiça e tal. Aí eu perguntei para ele assim: o senhor... Fiz uma pergunta para ele, ele disse para mim assim: não, eu não sei sobre isso. Eu não sei sobre isso. Depois ele próprio começou a defender a esquerda. Aí começou a defender a esquerda, e vai, e eu ria dele, eu fazia pergunta para ele, né, como dizem, só para ver o que ele ia falar. Não tem jeito, ele está ali vendendo picolé, mas a vida para ele está maravilhosa. Precisa melhor do que aquilo. Ele falou: não, eu acho bom vender picolé, porque eu empurro o carrinho daqui lá em casa, dá uns 5 quilômetros. E aí é um exercício que eu estou fazendo. Quer dizer, chego lá sem dinheiro, mas chego bem de saúde, né? Então essa é a mentalidade. Eu às vezes tenho que omitir certas coisas porque estamos aqui através da internet. Nós paramos no parágrafo 283, 282. Agora, o que foi isto? Mas ele enviou um testemunho. Vocês recordam quando eu lhes disse que aquilo não era isso?
Isso era uma parte adicional do meu trabalho. Você compreendeu isto? A igreja lá falou amém. Você não sabe aqui nem o que é, né? E assentado ali em cima no cânion sabino. Eu vou recordar um pouquinho aqui sobre esses acontecimentos que houve com o irmão Branham, a partir do momento que Deus desceu a ele e diz assim: olha, quando alguém fincar um poste aqui na porta da sua casa, você vai para o oeste. Você vai para o oeste. De repente, o irmão Branham acorda de manhã, sai lá fora, olha o poste enfincado ali. Aí ele foi conversar com aqueles senhores que estavam ali. Eles disseram: não, o prefeito vai alargar um pouco mais a avenida e vai mexer aqui, então esse poste aí é um marco. Como eu já disse, aquilo não atrapalharia o irmão Branham em nada, né? Porque as casas deles são afastadas. Mas aquilo era o que Deus havia dito para o irmão Branham, para ele tomar aquela decisão da sua mudança de Kentucky para Arizona, para a cidade de Tucson. Ele deveria mudar para lá. Então começou do poste. Quando ele mudou para lá, estava lá, ele teve aquela experiência da caçada dos porcos, né? Ele estava com o irmão, e o irmão não tinha encontrado ainda os seus porcos. O irmão Branham já tinha matado dele, já tinha colocado lá no acampamento, mas o irmão ainda não havia encontrado. E o irmão Branham viu os porcos lá em cima, na montanha assim. Aí ele correu lá para tocar eles para o lado do irmão. Faltava ele amarrar eles, chegar e dizer: está aqui, irmão. Mas ele, naquela carreira dele, ele pegou carrapichos. E Deus havia dito para ele que quando ele estivesse na montanha e que ele fosse tirar os carrapichos da perna, da calça, iria acontecer um sobrenatural. Tudo dentro. E o irmão Branham aguardava aquilo tudo em segredo, porque ainda não tinha chegado o objetivo, que era a revelação dos selos. Então, quando o irmão Branham estava voltando, ele assentou-se para tirar os carrapichos e houve aquele grande estrondo. Pedras grandes rolaram montanha abaixo. Ele pensou que era a sua partida, sua morte. Mas, no momento em que ele estava ali, que houve aquele grande estrondo, desceram aqueles 7 anjos, formando uma pirâmide, voando, né? E eles vieram ao encontro do irmão Branham, e eles chamaram o irmão Branham, levaram o irmão Branham lá em cima, naquela constelação de anjos. E ele foi colocado ali no lugar do 7º anjo. Ele disse que ele era muito diferente dos outros. Como de fato é, né? Você não pode comparar um Lutero com o William Branham. Lutero pregou o evangelho só uma fatiazinha. O justo viverá da fé. Só isto. Eles continuaram fumando, continuaram bebendo, continuaram no mundo. Mas eles já não eram mais católicos. Eles já não dobravam mais diante das imagens.
ele pregou 95 teses, pontos doutrinários, né, contra a Igreja Católica, e foi chamado de protestante. Lutero foi chamado de protestante porque ele protestou contra o catolicismo em relação à indulgência, à Santa Inquisição. Ele mostrou que tudo estava errado, mas na verdade ele teve apenas uma pequena visão. Ele era apenas um reformador, ele não era profeta. Mas Deus deu para o profeta desta era todas as pontas soltas, desde lá da primeira era, cujo mensageiro foi Paulo, né? Aí veio Irineu, Martim, Columba, Lutero, depois Wesley, e até os pentecostais. Se nós pudéssemos ter hoje aqueles crentes lá da Rua Azusa, estava vendo a história da Rua Azusa esta semana, se nós pudéssemos ter aqueles crentes aqui, eu queria congregar junto com eles. Só porque eles teriam que crer na unicidade e ser batizados em nome do Senhor Jesus. Mas Deus não cobrou isto, porque eles estavam vivendo somente de uma parte. Deus não cobrou deles a revelação da unicidade, o batismo em nome de Jesus, a ceia com vinho e lava-pés. Eles não entraram nisso, não entenderam isto. Mas, pelo menos na área da santificação, eles nos deixam muito para trás. Muito mesmo. Eram pessoas que eles oravam tanto, que quando eles recebiam o dom, que eles consideravam batismo com o Espírito Santo, eles recebiam aquele dom, eles começavam a pular ao redor do... Eles têm filmagem daquilo. Começavam a pular assim ao redor do púlpito, até cair de costa. E quando eles caíam, eles rolavam. Rolavam, babavam, enchia de baba, de lágrimas. Gritos e gritos e mais gritos ali no altar. Por isso que eles foram chamados de santos roladores. Porque eles rolavam lá no piso da igreja, recebendo os dons. E era muita coisa mesmo que Deus fazia através deles. Mas eles não tiveram a revelação, porque deveria ser revelado, de acordo com a Bíblia, pelo sétimo anjo. Apocalipse 10, versos de 1 a 7. Nos dias da voz do sétimo anjo. Então, o irmão Branham teve essa visita dos anjos, e quando ele terminou a visita dos anjos, ele voltou para Jeffersonville, ele foi para o Cânio, porque o irmão Branham entrou num desespero, irmãos, muito grande. Eu acho ele assim, acho que ele foi muito resistente. A mente dele foi muito resistente, de receber assim constantemente uma visita de Deus, uma revelação tão profunda, e esses acontecimentos sobrenaturais, e ele permanecer ainda uma pessoa de mente normal. Mas ele sofreu demais, muito mesmo. Então ele foi para o Cânio, e lá ele foi orar. E quando ele estava orando, caiu na sua mão aquela espada. Literalmente, né? Não foi visão, não. Aquilo aconteceu literalmente. A espada caiu na mão dele. Aí ele perguntou, mas que espada é essa? A voz disse, esta é a espada do rei. Olha aqui ela, aqui. Espada do rei.
quando ele recebeu aquela visão ali da espada do rei, foi que ele desceu para pregar os selos. Então, olha só a sequência, né? Primeiro, o poste na casa. Segundo, indo para Tucson. Em sequência, os carrapichos. Depois, os carrapichos, acontece lá o estrondo. Os anjos aparecem. Volta para a sua terra. Vem a espada na mão. Tudo é uma história. Como eu disse para a irmã Marta, falei, olha, se você quer contar uma história bonita da vida do irmão Branham, pega o 7º selo aqui, começa lá do poste e vai até a revelação dos selos. História da vida dele, como profeta. Então nós vamos agora continuar aqui no parágrafo 299. E logo então ele me tomou, ele me levou para cima e me assentou bem no alto onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algo ou algum tipo de tenda ou catedral de algum tipo. E eu olhei e havia algo como uma pequena caixa, assim um pequeno lugar ali ao lado. E eu vi que aquela luz estava falando com alguém acima de mim, aquela luz que você vê ali na foto, sobre a cabeça dele, estava falando com alguém. E ela desviou rapidamente de mim assim, e foi até aquela tenda. Aqui é onde aqueles que pregam a ressurreição isolada, olha aqui, importante você saber disso. Os que pregam a ressurreição isolada, eles dizem que o irmão Branham iria ressuscitar em 1977, e ele ia montar essa tenda para revelar os 7 trovões. E a revelação dos 7 trovões é que nos daria a fé perfeita para o rapto. São doutrinas bonitas. Se a pessoa não tiver revelação, ele cai nelas mesmo, porque elas são bonitas, né? São bonitas, porém não é verdade. Então, eles dizem, irmão Branham vai entrar para aquela tenda, a irmã Meda vai ser a secretária, e ele vai revelar os 7 trovões, os mistérios do rapto, e a noiva vai reunir em Jeffersonville, do mundo inteiro, e lá dentro de Jeffersonville, essa noiva vai receber a fé perfeita, e aí ir no rapto. Jeffersonville, naquele tempo, era uma cidade do tamanho de Iporá. Agora, como que vai reunir lá a noiva do mundo inteiro, numa cidadezinha como Iporá? Já é incoerente, não é? Mas eles, até hoje, têm aqui em Indiara, um pastor, sucessor do pastor Nelson Paiva, que o pastor Nelson Paiva creu nisso até a morte. E o sucessor dele está lá com a igreja, crendo também do mesmo jeito. São pessoas que estão esperando, só porque eles mudaram o conceito, a ideia, porque o irmão Branham disse que Meda era a secretária, tinha 2 pilotos lá, da igreja do irmão Branham, que iria fazer o transporte. Eles compraram um avião da viúva do presidente Médici. Como? Não é Kennedy, não.
é outro nome, é antes de Kennedy, bem antes. Eles compraram esse avião deles, da viúva, e reformaram para aqueles 2 pilotos vir aqui no Brasil, quantas vezes, né? Pensou todo mundo no aeroporto, em Goiânia, em São Paulo, e vai uma viagem, vai 2, vai 30, vai 50, levando gente lá para Jeffersonville. Agora, isso nada aconteceu. O irmão Brana partiu, Meda partiu, os pilotos partiram, o avião apodreceu. E agora? Aí eles criaram uma doutrina chamada ressurreição ordenada. É o que prega esse pastor aqui de Indiara. Ressurreição ordenada. O irmão Brana vai ressuscitar primeiro, depois ele ressuscita Meda, depois ele ressuscita os 2 pilotos, e vai ressuscitando os que forem fazerem parte dessa equipe. Então começa da ressurreição do irmão Brana, depois deles. É o que eles pregam, né? Até hoje estão crendo ainda nisso. Mas olha só, vou repetir aqui. E eu olhei e havia algo como uma pequena caixa. Isso aqui é uma visão que ele está tendo, né? E aquela luz que falava com uma pessoa ali, veio sobre o irmão Brana. Então, esse parágrafo 299 é uma chave para esta doutrina. Mas olha só a sequência, irmãos. Isso aqui ainda não tinha nada a ver com o essencial. É a mesma questão da doutrina da nuvem, pregada por Júlio César, Vanderlei de Belo Horizonte, e esse povo todo. Eles pregam sobre a nuvem. Então eles dizem que Jesus veio naquela nuvem que apareceu lá dos 7 anjos. Jesus veio e já aconteceu o arrebatamento. Nós já estamos no milênio, não tem mais sangue no propiciatório para salvar o pecador, porque já somos almas encarceradas. Se a pessoa precisa do sangue para redimir, para se livrar de um pecado, não tem mais jeito, já estamos dentro da arca e Deus fechou a porta. É assim que eles pregam, né? Jesus já veio na nuvem. Agora, se Jesus já tivesse vindo na nuvem, irmãos, no Brasil não teria alcançado ninguém. Nós estaríamos perdidos. Porque ele veio na nuvem, o sacrifício cessou, não tem mais sangue. E ele iria vir salvar os brasileiros em 71 com a mensagem? Porque a nuvem veio quando? Vamos ver se vocês estão ligados. Quando foi que veio a nuvem? Quando? Isto, 63. Foi quando o irmão Brana recebeu a revelação dos selos. Foi 63. Agora, em 71, ele ainda veio salvar, começar a trazer a mensagem. E até hoje nós temos gente ainda aceitando a mensagem. O irmão Brana disse que quando o último eleito entrar, acontecerá o rapto. Quando o último eleito, se ele já não foi batizado, ele tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus. E o sangue do Senhor Jesus Cristo vai redimi-lo de todos os seus pecados. Então, é uma doutrina, irmão, não sei como que tem gente para crer. Porque a questão está aqui, até uma advertência para vocês. Qualquer segmento que surgir, tem gente para acompanhar. É incrível, né? Tem gente para acompanhar. Qualquer candidato que surge, tem gente para votar nele. Pode ser traficante, pode ser
assassino, ladrão. Aliás, me desculpe a política, mas são os melhores para a política, né? Os melhores. Tem gente para votar, tem gente para seguir. Pode surgir aqui na esquina um centro espírita, daquelas da Umbanda, Quimbanda, e feiticeiro lá, e aquela coisa toda, vai encher de carro de gente rica lá na porta. Chegava em Diorama, lá tinha um centro espírita, cheinho de carro de Brasília, de São Paulo, não sei da onde. Aí eles falavam assim, esse povo vem de longe só para assistir aí às reuniões desse centro espírita. Tem gente para crer em tudo. Para crer em tudo. Por isso que você vê tantos ismos na mensagem. Porque as pessoas não têm inteligência espiritual para saber diferenciar uma coisa da outra. Para saber diferenciar. Porque para pensar assim, na lógica, não é? Só deveria existir uma linha da mensagem no mundo. Só uma linha. Todos os pastores da mensagem deveriam estar juntos. Porque, inclusive, foi o desejo do irmão Brana. Deveriam estar juntos, discutindo os assuntos, estudando os assuntos, concluindo os assuntos. Não haveria tantas doutrinas. Mas vocês viram como está acontecendo no Brasil? Uma cidade pequenininha com 4 grupos da mensagem. Principalmente evangelistas. Eles não conseguem mais igreja, não tem como ganhar, porque não é fácil. Acabou, né? A safra já passou. Aí eles têm que tomar a igreja dos pastores. E tem muita gente para seguir aquele evangelista. Tem igreja aqui mesmo, perto de nós aqui, que de um dia para outro ela ficou quase sozinha, o pastor com aqueles irmãozinhos humildezinhos lá, que não ficaram ali, o resto saiu tudo. Porque é trabalhoso, evangelista, cantores e tocadores. São trabalhosos. Mas tem gente para tudo, né? Deveria saber que não está certo. Olha, mas espera aí, esse pastor está aqui há 30 anos. Ele não errou, ele não tem doutrina errada, ele não tem vida moral suja. Ele está pregando, ele está no companheirismo, ele está indo ao encontro, ele está pregando a verdade. Por que nós vamos largar ele, nossa igreja, e ir atrás desse rapaz aí? Mas acontece. Acontece até no natural. É lamentável, com muito respeito, aliás, a minha avó, mãe da minha mãe, o meu avô era muito humilde, uma pessoa simples. Ele pegou um camarada que chegou lá na região, um rapaz forte, e pôs dentro da casa dele para dar apoio para ele. Lá ele comia, lá ele dormia, ele trabalhava. E meu avô era um professor. Ele dava aulas ali naquele tempo, era a zona rural, né? Ele dava aula naquelas zonas, naquelas fazendas por ali. Quando um dia ele chega lá, ele achou só os filhos. Olha só, a velha deixou criança com 2 anos de idade em casa, outros com 6, outros com 8, outros com 10, e foi embora com aquele camarada. Sumiu lá para o lado de Pontalina, para lá. Então acontece, porque o membro, ele tem um mau caráter. Ele é comparado como essa mulher infiel. A mensagem não ensina isto, a Bíblia não ensina. Se você acha que seu pastor está errado, vai lá no escritório, vai conversar com ele, leva mais alguém, troca de ideias com ele, chega a um acordo. Mas o irmão Brana, eu estou com esse estudo aqui marcado. Eu tenho umas 10 referências, principalmente na mensagem
Hebreus capítulo 4, segunda parte. Ali pelo parágrafo 179, o irmão Branham ensina como tirar um pastor da igreja. Imagina só, o irmão Branham chegou de viagem, tinha um bilhete lá no púlpito. Alguém pedindo para tirar o irmão Neville da igreja. A irmã Branham pegou aquele bilhete lá e falou assim: quem foi que escreveu isso aqui? Tirar o irmão Neville do púlpito? O irmão Branham disse que Deus fez o irmão Neville e perdeu a forma, não tinha um homem como aquele. Ele elogiava ele tanto. Ele dizia: eu acabei de chegar aqui e ouvi uma mensagem pregada pelo nosso pastor. Olha como esse homem pregou, tão ungido, tão abençoado. Era uma pessoa humilde até não ter mais tanto, o irmão Neville. E um rapazinho lá, mandando bilhete para tirar o irmão Neville da igreja. O irmão Branham diz assim: eu quero saber quem é, porque você vai ter comigo. Você vai ter comigo, rapaz. Eu quero saber por que você está querendo tirar o irmão Neville daqui. Então, eu não estou defendendo causa própria, porque eu não preciso disso, vocês sabem que não. Mas eu fico nervoso e até com um esgotamento mental quando eu vejo isso acontecer no Brasil. Nós temos igrejas, hoje mesmo eu abri a internet assim tão rápido. Pastor que prega tanto o evangelho, é um pregador considerado um dos grandes pregadores da mensagem. Tem um grupinho de 12 pessoas na igreja dele, igrejas levantadas ali ao lado dele com 80, 100 pessoas. Se fosse pelo menos um pastor que não pregasse bem, que não desse assistência, que não trabalhasse, que não fizesse nada, mas igreja ali de evangelista, de obreiro que a gente nem conhece, não sabe nem quem é, com igrejas ali ao lado, com 80, 100 pessoas, e aquele pastor com 12 pessoas. Você entende isso? Eu não consigo entender, eu fico com a mente conturbada, né? Ela desviou rapidamente de mim, assim, e foi até aquela tenda. Aí é onde eles afirmam: tem uma tenda. Irmão Branham vai revelar os 7 selos, aliás, os 7 trovões. Desculpa-me. São 2 confusões que eles fazem. Porque a revelação dos trovões é a mesma revelação dos selos. Mas eles criam 2 revelações, dos selos e dos trovões. Por quê? Porque os selos, eles sabem que está aqui nas nossas mãos. Agora, trovões, quem é que sabe onde está? Ah, não, é porque ele ainda vai revelar. 7 trovões. Mas não existe, irmãos, a revelação dos 7 trovões, porque quando um selo foi revelado, houve um trovão. Vocês já leram isso na mensagem, na Bíblia. Cada vez que um selo foi revelado, houve um trovão. Então a revelação dos selos são os trovões. Aí eles dizem: não, irmão Branham vai entrar na tenda lá e revelar os 7 trovões. E isso vai dar fé de rápido. E disse: eu te encontrarei ali. Olha só o que a voz disse para o irmão Branham: eu te encontrarei ali. E disse: esta será a 3ª puxada. Se eu disser para você assim: irmão, eu estou saindo para Goiânia, vamos fazer o seguinte: se eu chegar primeiro lá em Israelândia, no posto de gasolina, eu te espero. Se você chegar primeiro, você me espera. Nós encontraremos lá naquele posto da saída de Israelândia. Muito bem, então nós vamos para a viagem. Agora, quando a voz disse para o irmão Branham que eu te encontrarei ali, era para revelar os selos. Porque olha só, tudo indicando para a revelação dos selos.
Começa lá do poste, passa pelos carrapichos, passa pelo estrondo, depois volta lá no canho, lá da espada na mão. Né? Aí é que o irmão Branham volta e revela os selos. Então, na verdade, o irmão Branham mostrou aqui o posto que vamos encontrar. O que é que eu te encontrarei ali, e disse, esta é a terceira puxada. Pronto, se é a terceira puxada, já definiu o local de encontrarmos. Já definiu aonde devemos estar. Não numa tenda feita lá em Jeffersonville. Que tenda, hein? Será que o cidadão aqui de Fazenda Nova dá conta de montar uma tenda lá para umas 300 mil pessoas? Meio difícil, né? Mas se fosse de Deus, daria. Mas não é de Deus. Então, o que é isso, irmão Branham? Que vai encontrar você ali na tenda? Esta será, olha só, verbo futuro. Esta será. Porque ainda não estava acontecendo. Esta será a terceira puxada. E nós vamos encontrar aqui, eu já li essa semana para vocês, irmão Branham dizendo assim, eu estou ocupado. Ele diz assim, eu não vou apresentar crianças, eu não vou batizar ninguém, porque eu estou ocupado com a terceira puxada. Irmão Branham falou isso, eu estou ocupado em várias mensagens. Pega o seu busca aí no seu celular e busca, coloca lá a frase exata, terceira puxada, para você ver o quanto de mensagem vai aparecer esse assunto. Ele diz assim, olha, o que aconteceu na casa da irmã Hattie Moser foi uma manifestação da terceira puxada. E a terceira puxada, ela aconteceu na casa da irmã Hattie, por quê? Porque ele estava falando da criação de esquilos. Ele estava falando da palavra falada. Ele foi caçar e de repente disse, não, eu vou embora. Que do outro lado tem máquinas colhendo lavoura, um barulhão de gente por aqui, e aqui não vai ter esquilo não, eu vou embora. Aí Deus falou com ele, quantos esquilos você quer? Ele disse, eu quero 3. Olha só, irmãos, ali era a palavra falada. Eu quero 3 esquilos. Aí ele estava lá, de repente, sentou ali um pouquinho, de repente um esquilo sobe lá no sicômoro. É uma árvore de espinho que os esquilos não sobem. Mas, por causa do sobrenatural, né? O esquilo subiu lá na arvinha de espinho. Irmão Branham, ele atirava só dentro do olho. Se ele errasse o olho do esquilo, ele ficava contrariado. Então ele atirou, ele caiu. Ele foi lá, pegou ele, pôs aqui perto dele. De repente outro veio e subiu. Ele atirou de novo, caiu. Ele veio, colocou ele aqui perto dele. De repente veio um outro. E ele atirou e ele sumiu, desapareceu. Irmão Branham foi lá, procurou. Aí ele desistiu, falou, não, eu não acredito que eu errei esse tiro. Mas o esquilo é um animalzinho tão pequenininho, né? E ele procurou e não encontrou, aí ele levantou e falou, bom, eu vou embora porque não encontrei. A voz diz assim, você não queria, era 3, volta lá e procura o outro. Você pediu 3. Olha só a palavra falada. Irmão Branham foi lá e começou a jogar folha para lá, jogar folha para lá. De repente, olha o esquilo lá debaixo das folhas. Ele pegou o terceiro e foi embora.
Aquilo não era uma visão. O irmão Branham diz assim: a visão não sangra, não derrama sangue. E aqueles animais, ele matou, levou para casa e comeu com a família. Ele comeu eles. Era uma realidade. Aí ele contou aquilo na casa da irmã Hatch, e ela simplesmente falou assim: irmão Branham, eu creio que é a pura verdade. Quando ela falou assim, eu creio que é a pura verdade, aquela mesma coluna de fogo que vinha a estar com a irmã Branham desceu em cima da casa dela. Desceu em cima da casa dela, e aquilo houve um estrondo muito grande, e ela gritava, a 2 quadras ouvia os gritos da irmã que não conversava, era caladinha. Ouviu os gritos dela, por causa do sobrenatural. Aquilo era a terceira puxada. Nós não temos uma referência mais clara do que esta. Agora, tem outras tantas, né? Tantas, irmão Branham fala de tantas. Como eu já disse, vai lá no Busca, você vai encontrar irmão Branham falando sobre a terceira puxada. Eu te encontrarei ali, e disse, esta será a terceira puxada. E você não vai contar isso para ninguém. Irmão Branham tinha que guardar aquilo em segredo, até que ele entrasse no quarto e recebesse a revelação dos selos através do anjo. Agora, que continua sendo um segredo para o mundo inteiro, continua. Você pode pegar a pessoa mais importante da sua vida, colocar ela ao seu lado, orar por ela. Primeiro, você ora por ela assim, uns 6 meses, jejuando e orando, jejuando e orando. Depois você chama ela, senta ela ao seu lado e fala assim, querida, ou querido, você vai me ouvir porque eu tenho uma coisa para te falar de muita importância para você. E ela pode até parar, ela pode até te ouvir, ela pode às vezes nem te responder mal, ela pode ficar ali educadamente te ouvindo. Quando você cansar de falar com ela, ela vai levantar, te agradecer e vai embora. Ela não entendeu nada. Nada. É a mesma coisa de você pegar uma semente, seja lá qual for, vamos supor da mangueira, abrir a casca, abrir a polpa e ir lá arrancar o germezinho, tirar ele, e depois fechar tudo bem fechadinho. Aí você vai lá numa terra boa, planta aquela semente, joga água, deixa o sol pegar nela, ela vai ficar ali até apodrecer, mas não vai nascer. Não vai nascer, ela não tem vida, ela não tem germe de vida. Se a pessoa não é eleita, como que você vai pôr essa mensagem na cabeça dele? Cabeça não segura nada, cabeça é intelecto. Ela tem que ser colocada na alma, é no coração. E se Deus não colocar isso no coração do eleito, por isso que você não entende, porque tem tanta gente boa que não crê na mensagem, e gente que quase que não tem nem sentido na vida, né? Eles chamam de pobretos, de pessoas, às vezes até de favelas, pessoas humildes, né? Um camponês que não sabe ler nada, não sabe o que é um A. E você prega a mensagem para ele, e tem uma coisa, ele entende, ele crê, e ninguém tira aquilo dele. Ninguém tira. A fêmea, ela engravida, o útero é fechado, e aquele bebezinho, aquele bezerrinho, seja o que for, ele não vai sair, ele vai ter que crescer ali dentro, até a hora dele nascer,
A mensagem é a mesma coisa. Deus coloca na alma e fecha o útero. Eu já fiz inseminação em gado. O útero da vaca tem 3 anéis de nervo bem duro. Quando ele fecha, eles trancam ali. Ali não sai nada. Então é a mesma coisa. O eleito, ele concebe a mensagem e ninguém tira. Pode arrumar a confusão que arrumarem por aí. Pode levantar aquele obreiro lá, pode levantar aquele ismo, pode levantar tudo, ele está ali firme. Tem uma coisa, não é, ele nem se preocupa, ele não está nem, como diz aí, nem aí para ninguém. Essa é a condição. E no Caino Sabino, ele disse, esta é a terceira puxada. A voz disse para ele lá, quando a espada caiu, e ele perguntou, de quem é essa espada, meu Deus? De quem é essa espada? A voz disse, essa é a espada do rei. Não de um rei, mas do rei. Aí ele está dizendo que aquilo, lá no Caino, ele disse, ele quem Deus, esta é a terceira puxada, William Branham. Essa espada é a terceira puxada. Aí vamos para uma tenda. Vamos para uma tenda. Existem 3 grandes coisas que prosseguem com isso. 3 grandes coisas que prosseguem com isso. E uma foi mostrada hoje, ou melhor, ontem, e outra mostrada hoje. E há uma coisa que não posso interpretar, porque está em uma linha desconhecida, ele ainda não sabia. Mas eu estava de pé bem ali e olhei diretamente naquilo que ele ainda não sabia o que era. E esta é a terceira puxada se aproximando. A terceira puxada, irmãos, não é sermão. Você pode pegar o melhor pregador da mensagem, se ele for pregar sobre terceira puxada, ele tem que pregar do jeito que irmão Branham pregou. Ela não tem explicação. Olha aqui, só o eleito que tem o Espírito Santo é que vai entender a terceira puxada. Porque a terceira puxada é posicionamento, é colocar a pessoa pronta para o rapto. Colocar a pessoa em condição do rapto. Então, se a pessoa não está escrita para estar no rapto, ela não vai entender nada sobre terceira puxada, porque terceira puxada é posicionamento. É posicionamento. Nós temos tantas terceiras puxadas no Velho Testamento, com Moisés, com Elias e com os profetas. É posicionamento, gente. Olha o que nós ouvimos na escolinha, a mensagem Aprendendo com Moisés. Aquilo era um posicionamento. A Joquebede, ela dizia assim, Arão, que negócio é esse, Arão? Eu acho que Joquebede parecia com a irmã Daíra, porque ela fala mais ou menos assim, parecendo a irmã Daíra Candini, o marido dela chama Arão. É conhecido nosso aqui, morou muito em São Luís Monte Belos. Aí ela fala arrastando assim, segurando, né? Arão, faz isso não, Arão. O Arão trabalhava na roça, chegava em casa lá em São Luís, ele tinha que dar uma voltinha por fora assim, e lá para um banheiro que tinha lá, para deixar a botina suja, tomar banho, trocar a roupa, para depois entrar dentro da casa. Porque a irmã Daíra não deixava. Não, Arão, você vai sujar minha casa.
E parece que Joquebede era assim também, né? Não, Arão, como que nós vamos ter filhos? Olha só a lei que acabou de ser aprovada aí. Vão matar todas as crianças. O Arão diz assim: olha, eu já falei com Deus e Deus já falou comigo. Eu já vi o anjo. Eu já entrei na terceira puxada. E eu estou disposto a ter esse libertador. O anjo disse que ele nascerá de nós dois. E nós vamos ter esse libertador. Aconteça o que acontecer aí fora. Bom, história concluída, não é? Esta foi a razão pela qual todo o céu ficou em silêncio. Nós vamos parar aqui. (28) 21/1/2024. Nós vamos para casa. Deus permitindo, nós estaremos aqui à noite para mais um culto. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar nesta hora, porque nós sabemos que somos eleitos, mas nós precisamos da ajuda do Senhor para entrarmos nesta posição, nesse posicionamento desta mensagem. Dai-nos, ó Pai, o teu cuidado, a tua misericórdia, que as pessoas que estão fora possam voltar em tempo, ó Pai, para eles serem alcançados por essa fase da terceira puxada. Nós te pedimos a graça nesta hora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, também pela saúde, porque nós somos humanos e estamos sujeitos a doenças, a problemas. Deus, pela graça, dai-nos saúde, ó Pai, soluciona os problemas. Nós temos tantos problemas que estão à mercê, ó Pai, às vezes até da justiça, mas a graça do Senhor vem e nos ajuda nesta hora. Nós te pedimos em nome de Jesus, teu Filho querido. Amém. Vai com Deus, meu irmão. Deus te acompanhe. Nós temos aqui comunicado os irmãos que estiveram conosco. Irmão Servino Rosa, em Fazenda Nova. Irmão Nilson Cardoso, em Palmas. Como? Nilsa. É uma irmã, não é? Nilsa Cardoso, Deus abençoe você em Palmas. Irmã Marli Ferreira, em Cachoeira de Goiás. Irmão Emi Alves, em Cachoeira. Irmã Magaliane Pedro Rodrigues, também em Cachoeira de Goiás. Nosso abraço para a irmã Priscila, para a irmã Sara, esse pessoal que tem nos acompanhado. Deus abençoe vocês, até a noite. Habitar, e aqui estou. Me acompanha por onde eu vou, me ama. Graças ao Deus que me fez filho ser. Mas tenho o amor de Deus, me socorre nas lutas aqui e diz: tem fé.
eu pra ti vou resolver. Aleluia, aleluia. Misericórdia alcancei, sou filho do Rei da glória, poderoso, eterno Pai, que me fez filho seu. Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim. Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo pra mim. Fonte eterna de vida, de amor, com sangue me comprou, trouxe e me deu o reino celestial. Neste Deus tenho fé, tenho amor que me traz poder, um poder que transforma meu ser, faz-me forte e invencível. Grande amor de Deus, oh amor de Deus, eu sou feliz, Deus me fez filho seu. Aleluia, aleluia, aleluias ao Deus que me fez um filho seu. Aleluia, aleluia.